Olá, é momento de estudar espanhol. Na aula de hoje, estudaremos presente de indicativo. O presente de indicativo pode ser utilizado para expressar acciones que têm lugar no momento em que se habla. Expressar ações que têm lugar no momento em que se fala. Exemplo: el cocinero prepara a comida. O cozinheiro prepara a comida. Para expressar acciones que se repetem com frequência. Para expressar ações que se repetem com frequência. Exemplo: eu desayuno todos os dias. Eu tomo café da manhã todos os dias. Para expressar expressões que sucederão no futuro. Para expressar expressões que sucederão no futuro. Exemplo: mañana mis primos vuelven de Alemanha. Amanhã meus primos voltam da Alemanha. Para expressar acciones que sucedieron no passado e em las que se pretende expressar dichas acciones com maior força ou intensidade. Para expressar ações que ocorreram no passado e nas quais se pretende expressar essas ações com maior força ou intensidade. Exemplo: Cristóbal Colón descubre América em 1492. Cristóvão Colombo descobre a América em 1492. Continuando com essa linha, temos as terminações. Para os verbos regulares, devemos considerar o radical e também a terminação. O radical do verbo, ele não muda, ele fica, sempre que os verbos sejam regulares. E a terminação, ela vai ser modificada dependendo da conjugação do pronome pessoal. No espanhol, temos 3 terminações: ar, ir. Primeira conjugação vai ser com o verbo ar, segunda conjugação é com o verbo e terceira conjugação é com o verbo ir. Exemplos com verbos terminados em ar seria cantar, comer, ir, viver. O presente no indicativo ele vai ser conjugado também dependendo do pronome pessoal. Quais são os pronomes pessoais? Yo, tú, él, ella, usted. Nosotros, nosotras. Vosotros, vosotras. Ellos, ellas, ustedes. Continuando, temos uns modelos de verbos regulares. Para singular, os pronomes pessoais singulares e os pronomes pessoais plurais. Considerando o verbo hablar, ele termina no ar, tiro a terminação, deixo o radical e acrescento dependendo o pronome pessoal. Exemplo: yo hablo mucho. Tú hablas con tu madre. Ella habla con su prima. Nosotros hablamos de español. Vosotros habláis alemán. Ellos hablan sobre la pizza. Na segunda conjugação é o verbo beber e a terminação é o er. O radical seria bebe. Exemplo seria: yo bebo agua. Tú bebes jugo. Él bebe agua. Nosotros bebemos jugo. Vosotros bebéis agua. Ellos beben jugo. Na terceira conjugação, tenho o verbo viver, terminação ir. O radical não muda e se coloca a conjugação dependendo do pronome pessoal. Exemplo: yo vivo en Itajubá. Tu vives en São Paulo. Ele vive en Mato Grosso. Nosotros vivimos en Argentina. Vosotros vivís en Madrid. Ellos viven donde su madre. Continuando isso, temos os verbos irregulares. Os verbos irregulares eles têm certas particularidades. A recomendação é a prática, para poder identificar os verbos regulares e irregulares. Temos as vogais: e, o, u
E. A letra E, particularmente, ela sofre duas modificações. Isso vai depender do radical. Por exemplo, eu tenho o verbo cerrar, a terminação dele é o ar, mas no radical ele tem a letra E. Então, ele pode sofrer a modificação IE ou I. Isso vai depender, vocês vão conseguir identificar com a prática. Então, temos o verbo cerrar, tiro o E e acrescento IE. Yo cierro la puerta. Tú cierras la puerta. Él cierra la puerta. Nosotros cerramos la puerta. Vosotros cerráis la puerta. Ellos cierran la puerta. Também temos o O, que se o radical tem o O, você tira o O e acrescenta o E. Então, quer dizer, a gente tinha falado que nos verbos regulares o radical não era modificado, mas nos verbos irregulares, muitos dos radicais são modificados. Para poder identificar quais, temos essa dica ou na prática. Então, contar. O O, eu vou colocar o E. Então, yo cuento, tú cuentas, él cuenta. Nosotros contamos, vosotros contáis, ellos cuentan. No verbo jugar, eu tenho o U. Se eu tenho no radical o U, eu tiro o U e coloco o E. Yo juego, tú juegas, él juega, nosotros jugamos, vosotros jugáis, ellos juegan. E aqui também, no caso do E, isso vai depender da prática para poder identificar em que considerações eu vou colocar I e em quais considerações eu vou colocar IE. Temos o verbo pedir, ficaria pido, yo pido, tú pides, él pide. Nosotros pedimos, vosotros pedís, ellos piden. Considerando que nos verbos irregulares foi modificado o radical e a terminação foi retirada para ser colocado a conjugação dependendo do pronome pessoal. Como observação temos que el cambio de la vocal del radical no ocurre de la primera o la segunda persona del plural. Muchos verbos cambian la vocal radical cuando la vocal está acentuada. ¿Ok? Falamos que nos verbos irregulares o radical sofre uma pequena modificação, mas na forma plural, muitos deles não sofrem essa modificação. E eu tenho as vogais. Se uma vogal está acentuada, ela não utiliza essa dica que a gente tem no quadro. Temos outros modelos de verbos irregulares. Em primeira persona é singular, alguns verbos apresentam Z, G, O, G e temos, por exemplo, aparecer, aparezco, conduzir, conduzco, conocer, conozco, caer, caigo, decir, digo, hacer, hago, oír, oigo, poner, pongo, dar, doy, estar, estoy, merecer, merezco, parecer, parezco, traducir, traduzco, salir, salgo, tener, tengo, traer, traigo, valer, valgo, poner, pongo, ir, voy, ser, soy. Considerando o verbo ser, ele sofre uma pequena particularidade dentro dos verbos irregulares, porque praticamente em todas as conjugações ele é modificado. Então, yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, vosotros sois, ellos son. Y algunos verbos cambian la vocal del radical y suprimen la terminación de la primera persona.
No caso do verbo saber, passa a ser se, e no caso do verbo haber, se considera er. Também temos expressões com presente do indicativo. Por exemplo, ¿recuerdas de tu casa antigua? Se lembra da sua casa antiga? Eu sempre hago mis tareas de casa. Eu sempre faço as tarefas de casa. Eu salgo todos os domingos e vuelvo sempre por la tarde. Eu saio todos os domingos e volto sempre pela tarde. Ellos calientan sus almuerzos en la cocina de la empresa. Eles esquentam seus almoços na cozinha da empresa. Nosotros pensamos mucho en la prueba. Nós pensamos muito na prova. Nosotros preferimos viajar em outro carro. Nosotros preferimos viajar em outro carro. Nós preferimos viajar em outro carro. Então, essa é a nossa aula de hoje. Minha recomendação é a prática, sobretudo para poder identificar os verbos irregulares. Muita dedicação e bom estudo. Até a próxima!